Do presidente Lula, né, que está internado aqui em São Paulo, depois de uma cirurgia na madrugada. Ele já havia se queixado de dores de cabeça desde sexta-feira, segundo alguns relatos de assessores, mas ontem ele realmente procurou o hospital, fez alguns exames e depois foi transferido aqui para São Paulo. A gente está até aguardando, né, o início de uma coletiva de imprensa com os médicos, com a equipe médica do presidente aqui em São Paulo. Mas queria que você falasse um pouco dessa dinâmica e também da agenda cancelada de hoje, né? Pois é, o presidente Lula ontem, ele teve várias reuniões, muitas reuniões, principalmente em relação ao Congresso, né, em relação à agenda que está começando a ficar muito apertada, se já não está muito apertada nesse final de ano com o Congresso. E ele começou a sentir dor de cabeça. Ele teve indisposição e dor de cabeça ao longo do dia. Já de manhã ele já apresentou as primeiras, o primeiro incômodo, de tarde continuou. Mesmo assim, ele foi mantendo as reuniões ao longo do dia, inclusive, como a gente vai falar daqui a pouco, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, até que, com muita dor de cabeça, mal-estar, ele foi levado pela primeira-dama, a Janja Lula da Silva, para o Sírio-Libanês aqui em Brasília. No Sírio, ele fez uma ressonância magnética e detectou, então, hemorragia cerebral. Isso é ainda o efeito colateral, um resultado daquele tombo que o presidente levou em outubro, um tombo caseiro. Atenção, todos nós que passamos dos 60 anos temos que ter mais cuidado ainda com os tombos domésticos, né? E o presidente Lula, então, depois daquele tombo, que ele já fez vários procedimentos para aliviar a pressão sobre o cérebro e tal, ele agora tem esse novo episódio aí de hemorragia cerebral. Então, ele, depois dessa tomografia que constatou esse hematoma, então o presidente Lula foi levado, obviamente, num avião especial, né, com uma preparação, com um cuidado especial, para São Paulo. E em São Paulo, também no Sírio-Libanês, ele fez já a cirurgia. Já está ele está na UTI, né, na UTI sendo monitorado, o que é natural nesses casos, né, de cirurgia no crânio, cirurgia cerebral. Ele está na UTI, mas já dá os primeiros sinais de estar acordando, e pelas primeiras informações tudo foi bem sucedido. Mas é claro que o presidente teve que cancelar toda a agenda em Brasília, e ele agora, a prioridade é descansar, e a possibilidade dele sair do hospital é apenas no final de semana. A previsão de alta é o final de semana. Muito bem, estamos aguardando aqui a qualquer momento. Estava marcada para as 9 da manhã uma entrevista coletiva dos médicos que atenderam o presidente Lula. Saiu o boletim médico às 3h20, com esses detalhes que você também colocou aqui, 3h20 da madrugada. E começando a entrevista, a gente coloca aqui um trecho. Mas o fato é que já vem se falando há algum tempo, né, Eliane, da saúde ou da disposição do presidente Lula, e aí o pessoal já começa a mirar 2026? Pois é, exatamente, né? O Lula não é um homem jovem, né? O Lula já está perto dos 80 anos, ele já teve câncer, me parece, foi no pescoço, nessa área do pescoço. Eu não me lembro se foi nas cordas vocais, mas o Lula acaba de fazer 79 anos no dia 27 de outubro, né, 70 anos, pertinho dos 80, já teve esse câncer, tem uma vida muito sofrida, que começa muito jovenzinho lá
no interior do Nordeste, descalço, né, passando dificuldades, depois vai para São Paulo. Então ele teve uma vida dura, né, teve muito estresse, né, na resistência à ditadura militar, depois nos 2 anos de presidente, está no 3º mandato, portanto, é claro que isso joga, sim, interrogações, montes de interrogações sobre a capacidade do presidente Lula de disputar mais uma reeleição em 2026. Esse debate, que é um debate, vamos dizer, constrangido, é um debate sutil, ele vem crescendo muito nos bastidores de Brasília. Por quê? Porque além do lado do Lula pessoa, né, o Lula, repito, 79 anos, né, ano que vem ele vai estar com 80, depois vai disputar uma reeleição aos 81, se vencer, ele fica no governo até 85 anos, é muita coisa, e isso remete muito ao que aconteceu com Joe Biden nos Estados Unidos. Joe Biden, que não teve condições pessoais de saúde, de idade, de energia para concorrer à reeleição e teve que abandonar a candidatura bem no meio da campanha, né, cedendo lugar para sua vice, a Kamala Harris. Mas o fato é que além da questão pessoal de saúde do presidente Lula, há a questão política, né? Porque o Brasil está muito polarizado entre a extrema-direita, que vinha sendo liderada pelo Jair Bolsonaro, e a esquerda, que é sempre liderada, desde sempre, pelo presidente Lula. Né? Sem o Bolsonaro, que está inelegível e, aliás, com processos muito bem investigados e cheios de prova no Supremo Tribunal Federal. E do outro lado, o Lula, sem condições físicas, sem idade, sem energia para concorrer, né, você tem um vácuo muito grande e uma expectativa também de uma guinada ao centro. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acaba de dizer, né, nesse fim de semana, que o PT fazer uma guinada ao centro é a morte do PT, né? Mas é esse eleitorado que está órfão. Né? E do outro lado, os sucessores, principalmente o Tarcísio Gomes de Freitas, o sucessor do Bolsonaro, o provável candidato, ou um dos prováveis candidatos, que é o Tarcísio, vem fazendo essa guinada, essa mudança de discurso ao centro, principalmente agora com essa crise gravíssima da violência em São Paulo. Eliane. Então, gente, nós temos aí grandes dúvidas sobre 2026. Começou a coletiva de imprensa do Dr. Roberto Calil, que acompanha o presidente Lula no Hospital de Sírio-Libanês. Vamos ouvir. Abriu para perguntas, agora um jornalista faz a questão que a gente não consegue ouvir aqui para o Dr. Calil. Ele se prepara para responder sobre o estado de saúde do presidente da República, que está internado aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Obrigado. Não está chegando? Ficou o áudio, tá bom aí? Em torno de 2 horas. Tá bom. É um problema com o microfone, que está com o som longe, parece que está captando da caixa de som. Vamos ver se eles fazem os ajustes aí. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meningia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas.
Quem está falando é o Marcos Stavali, um médico que acompanha o Dr. Kalil nessa coletiva de imprensa. Assim, eles estão apenas respondendo aos jornalistas, né? Não foi um pronunciamento. Tem a equipe médica ali disposta na mesa. Agora eles ouvem uma nova pergunta de jornalistas, também sobre o estado de saúde. O Dr. Kalil responde. Problema depois? Não, nada. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E em quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente, inconsciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela que trouxe o presidente. Assim que ele chegou, eu entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Você quer comentar alguma coisa? Então, eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando e comendo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Mas por esse motivo é que o presidente estava liberado pela equipe médica, ter uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele iria realizar de qualquer dia de semana que vem, exame de rotina. Michele de Mello, da RT TV aqui. Justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições, enfim. Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses mudam o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biares, TV Globo, eu queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniotomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada de osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. Mauro, quer responder? Mauro. Só dando uma explicação, é que aí no procedimento teve a retirada ali de um osso para drenagem, é isso que o Dr. Kalil explicou no começo, para depois ser recolocado, mas para fazer essa drenagem houve essa retirada de um osso. Relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Está correto falar em craniotomia?
termo técnico é trepanação. Não. Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Eu queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele teve mais algum sintoma, além da dor de cabeça, como é que estava isso nos últimos dias? Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, um estado meio gripal, se achou até que fosse, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava um quadro que estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, como ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós optamos por realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Guimarães, aqui da Folha. Só para confirmar uma coisa, é internado até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente. A gente está ouvindo a coletiva de imprensa da equipe médica do presidente Lula, formado por Dr. Calil, que está respondendo aí por último, mas ele vai passando o microfone para um monte de outros médicos que estão ao lado dele, o Marcos Stavalli, Ana Helena Germolho, Rogério Tuma e Mauro Suzuki, respondendo sobre o estado de saúde do presidente. Aparentemente, então, está bem, conversando, lúcido, né? Tem essa previsão de alta na semana que vem, ou até semana que vem. O Dr. Calil mencionou que ele vai estar em Brasília, já apto para trabalhar semana que vem, mas, claro, depende do acompanhamento dia a dia, e que foi realizada, então, essa drenagem de hematoma a partir ainda dessa queda que ele teve em outubro. Então, como eles tinham os exames já realizados daquele período, foi possível fazer um outro exame e identificar o aumento desse hematoma dentro do crânio e, portanto, a indicação da cirurgia para resolver esse mal-estar. Bom, Eliane, acho que as principais informações aqui já foram dadas pela equipe médica, que continua respondendo as perguntas ali dos jornalistas, mas é isso, é uma boa previsão, né? A previsão é positiva e é de se esperar, né? Doutor Calil sempre atento, né? Aquela coisa, estava ali meio gripado, meio, congestionado, meio cansado, dor de cabeça. Ele fez o que todo médico deve fazer com qualquer cidadão, né? Na dúvida, vamos investigar do que se trata, principalmente porque o presidente levou um tombo, teve aqueles episódios de hemorragia cerebral e exatamente confirmaram-se, né, as expectativas de que havia um hematoma. Então, o presidente rapidamente foi transferido, como disse a equipe médica, ele está acompanhado apenas pela Janja. Não tem previsão, nem possibilidade de nenhuma visita, nem de assessor, de ministro, nem coisa nenhuma. Agora é uma questão de aguardar como é que o organismo se comporta, como é a evolução pós-cirúrgica. Ele já, nesse primeiro momento, já acordou da anestesia, já está se comunicando, está tudo indo dentro dos conformes, mas é aquela história, né? Tem que ter muito cuidado. Eu achei importante, né, a explicação de que foi uma cirurgia que sempre tem que abrir um pedacinho do crânio, claro, para você atingir
o cérebro, né, para você aliviar a pressão do hematoma, mas que foi um pedaço muito pequeno que não exige um novo procedimento para fechar. Né? É possível que haja um fechamento, digamos assim, natural. Acho isso importante porque acelera a, enfim, recuperação do presidente e a volta do presidente a Brasília. Bom, Eliane, só para fechar então, tudo isso, essa internação do presidente Lula vem num momento aí de intensa negociação com o Congresso para votar o pacote fiscal, né? E também a questão das emendas parlamentares que trava o pacote fiscal. E por si só já daria dor de cabeça, né? Já dá, nossa, muito, né? Muita dor de cabeça, né? Sim, o presidente Lula hoje teria uma agenda muito intensa do ponto de vista de política externa, porque ele teria vários encontros, inclusive um almoço no Itamaraty com o primeiro-ministro da República Eslovaca. Eu tinha citado Tcheca, mas é, na verdade, a República Eslovaca, que é o Robert Fico. E eu, inclusive, irei esse almoço, porque o almoço está mantido, a agenda com o Robert Fico está mantida, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin já está a caminho de Brasília para assumir a agenda do Lula, e eu estarei nesse almoço do Itamaraty. Conto um pouquinho para vocês amanhã. Mas tem uma agenda que não é apenas oficial, que é a agenda política. E nesse caso, o Geraldo Alckmin não, vamos dizer assim, não substitui a força e o poder do presidente Lula, que tem que se desdobrar, e ontem se tentou se desdobrar para fazer acontecer o quê? A aprovação do pacote de corte de gastos, a regulamentação, a primeira regulamentação da reforma tributária, e tudo isso está dependendo da liberação das emendas. O toma lá da cá está muito forte, né? A Câmara e o Senado exigindo a liberação de emendas, o Supremo Tribunal Federal fazendo jogo duro, a Câmara e o Senado achando que tem ali um complô entre o Supremo e o Palácio do Planalto. Enfim, está um imbróglio enorme, e a questão fica cada vez mais grave. Por quê? Porque o recesso parlamentar está chegando. Se não votar essa semana, como anunciou ontem o líder do União Brasil e de um bloco que reúne 161 deputados, o deputado Elmar Nascimento, ele é do União Brasil e ele foi bypassado ali para a presidência da Câmara no lugar do Arthur Lira. Então, ele, além das emendas, o Elmar Nascimento carrega também a mágoa, o contragosto por ter sido bypassado para a presidência. E ele, o Elmar Nascimento, disse ontem que não vai ser votado nessa semana. Enfim, a previsão era de uma liberação de 8 bilhões de reais para emendas. Agora, isso já foi revisto para 3 bilhões, mas sem o Lula em Brasília, a negociação fica ainda mais difícil. O ministro Fernando Haddad da Fazenda e o ministro Alexandre Padilha, que é da negociação, da articulação política, estão em campo, mas claro que nenhum dos dois tem o poder, a força e, vamos dizer, a capacidade de convencimento do Lula.